E aí eu propus que no final da visita, né, da passagem por essas obras e da discussão nessas obras, que a gente fizesse um ateliê com atrizes pornôs. E aí eles toparam. Eles deixaram, falaram, não, faz Agora aí vai o que até você o fim, quiser. tá dando certo. Faz o que você quiser. E aí eu conversei com a menina, perguntei até onde ela topava. Ela falou, não, topo fazer tudo. Ela estava sozinha, era virou uma cena solo, né? E aí ela se masturbou ali dentro da Fundação De Bienal. verdade? Oi? De verdade, De verdade. ou encenou? Não, Não sabemos. Não sabemos. Tá bom. Não sei se para ela foi uma encenação ou se ela ficou muito empolgada e foi real. Bom. Mas ela fez a cena, né? Tava todo o público ali, acompanhou e tratou como um ateliê aquela cena dela. E aquilo, a partir daquilo, eu acho que foi ali que eu resolvi que eu ia trabalhar muito mais com a pornografia do que com a arte. Assim. Oi, pessoal. Começa agora mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. A gente já está com mais de 3 anos e se você tiver interesse em ouvir todas as conversas sobre a natureza humana que a gente já fez, acesse no Território Eldorado, no Casa do Saber, no Quem Somos Nós, ou ainda pode acessar pelo podcast. Quem prefere vídeo, pode assistir as conversas mais recentes pelo YouTube também. A gente está começando uma nova série e é um papo bastante livre sobre um assunto bastante proibido, pornografia. Por que o sexo é tratado com tanto medo e muitas vezes até com repulsa? Aqui com a gente, uma empresária dessa indústria, a diretora de produção da produtora Explastic, Maiara Medeiros. Quem é você? Acho que eu não me preparei para essa resposta, assim. Eu sou a Maiara, sou, né, formada em arte, tive uma formação em arte, trabalhei com isso durante muito tempo na minha vida. Em um determinado momento desse trabalho, eu resolvi fazer uma exposição só para adultos e a partir desse momento comecei a trabalhar com pornografia. E hoje sou essa pessoa que trabalha com pornografia. E sou muito definida por isso, assim, pelo menos para as outras pessoas. Então, vamos voltar, então. Porque é mais do que isso, né? Você é mais do que isso. Sem dúvida. Então, vamos voltar. Me interessa toda, Maiara. Não só esse pedacinho. Uhum. É claro que o nosso assunto vai rodar por isso. Você está aqui porque você é uma especialista, vamos chamar assim, no assunto. Mas eu quero entender, você começou, você é de São Paulo, não é de São Paulo? Como é que é? Eu sou de Volta São Paulo. Um pouquinho antes, fez uma faculdade de artes, é isso? Sim. Eu nasci no interior de São Paulo, sou de Jales e vivi dos meus 5 até os meus 21 anos em Osasco. Cresci lá e etc. Mas sempre vivi muito mais no interior do que na capital, assim, né? Porque era onde eu vivia minhas férias e escolares e etc. Era no interior. Então, minha família toda é do interior, então tem essa referência caipira muito forte, assim. E aí eu me formei em arte pela Universidade Cruzeiro do Sul. E eu gosto de frisar... Mas por que você queria arte? Antes de você falar eu não queria arte, na verdade. Vamos devagarinho, não pula, porque às vezes você está dando salto, eu não quero salto. Por que você escolheu arte? Eu não escolheu? Eu não escolhi estudar arte, assim. Foi uma coisa... Na verdade, eu queria estudar publicidade. E aí minha mãe, né? Minha família é de professores. Então, tem uma família toda de professores. Minha mãe e meu pai são professores da rede estadual e, como funcionário público, tinha aquela ideia de que você precisa ser funcionária pública porque
isso é uma segurança uma estabilidade muito grande. Vai mudar agora, né? A Previdência vai mudar. Exatamente. Mas vamos lá. E então minha mãe falava, bom, eu fazia um tecnólogo na época, aquela época de ver para onde você vai, que eu estava no colegial, eu fazia um tecnólogo de publicidade. E aí minha mãe falou, bom, você vai super bem, né, na matéria de desenho e tal, então faz faculdade de artes, porque daí você vai poder dar aula, e aí se você resolver depois disso fazer qualquer outra coisa da sua vida, você faz. Mas primeiro você vai estudar arte. Ela deve estar um pouco surpresa com o que aconteceu depois. Tá certo? Mas vamos lá, vamos continuando. E aí foi isso, assim. E aí eu fui estudar artes, né? E me apaixonei muito pelo curso. E vi que talvez... Bom, acho que as coisas se misturaram no meio do caminho. Mas ali no curso de artes eu encontrei realmente uma grande paixão, assim. Que é algo que hoje... É meu hobby, está um pouco relacionado com o trabalho, mas ainda eu me descobri ali naquele universo, né? De estudar os grandes artistas, de visitar os museus. Eu digo que eu não pego fila nem a pau para ir a um show de qualquer coisa, mas eu pego fila para visitar uma exposição sem dúvida nenhuma. Então, acho que eu descobri um ambiente que realmente me sinto muito confortável, que é esse campo. E aí eu comecei, no final do curso, meio que eu estava no final do curso de artes, eu estava meio que perdida ali, sem saber para onde eu ia, se eu ia dar aula mesmo, porque eu até cheguei a dar aula, mas o ambiente das escolas, né, aqui no Brasil, eles são, um pouco, muito exaustivo, não é um pouco, né, é muito exaustivo. E aquilo foi me consumindo muito, assim. As escolas do estado, elas realmente estão numa situação muito difícil, né? Então, eu não sabia muito bem para que lado eu ia. Aquele momento no final do curso da faculdade, você está fazendo um estágio porque precisa fazer, e aí você fala, putz, e agora para onde eu vou? E aí, um dia, eu fiquei sabendo que tinha vaga para a Bienal de São Paulo, para ser arte educadora ali na Bienal de São Paulo. E eu estava na faculdade, né, tinha acabado de chegar num dia normal de aula na faculdade e alguém me disse, falou, hoje eu vou para uma entrevista lá na Bienal. Falei, que legal, nossa, não sei o quê. E aí, foi bem o clássico, assim, porque ela falou, pode ir qualquer pessoa, porque vai ser ali na hora que eles vão selecionar, porque precisa de muita gente. Se quiser, vamos. E aí foi o clássico de eu passei e a pessoa não. É engraçado essa história, mas aconteceu muitas vezes com muita gente. Exatamente. E aí, putz, foi a grande experiência Bienal, foi a grande experiência da minha vida, assim. Tem uma Mayara antes Bienal e tem uma Mayara depois Bienal. O que aconteceu? Acho que a própria fundação Bienal, ela tem algo ali de apaixonante mesmo, né? De muito sedutor. É um ambiente extremamente sedutor. Acho que a própria arquitetura do lugar é sedutora. Tudo ali, pelo menos para mim, foi muito mágico, assim. Eu acho que a exposição que eu peguei também foi muito boa. E era a 29ª Bienal de São Paulo. E a gente tinha que estudar 6 meses para poder trabalhar durante 3 meses. Então, né, você está num estágio com 300 pessoas que estão estudando a mesma coisa que você, os mesmos artistas que você, num ambiente ali né, profundo, assim. A gente não está simplesmente visitando. E cada dia tem um período da pesquisa ali dos 6 meses de estudo para poder trabalhar, que a gente fica visitando exposições, né, em São Paulo inteiro. É um paraíso para quem estuda arte, né? Claro. Então é muito sedutor mesmo, assim. Mas qual foi o clique que deu? Olha, tem uma coisa que a gente, na última festa, né, porque aí, depois, final de trabalho, tinha festa direto, assim, e uma das últimas festas que rolou nesse ano em específico, uma das pessoas com quem eu trabalhei falou algo que eu acho que resumiu muito bem o que aconteceu ali.
a gente costuma falar que às vezes uma obra de arte ela tem uma capacidade de catarse que muda a sua vida, né? Então, às vezes você faz uma visita e você fica 1 hora dentro de um espaço expositivo e aquilo já muda você, de certa forma. Aquilo vai te fazer pensar e refletir sobre muitas coisas. E esse é o trabalho da arte, né? De questionamento. Assim. E aí ela falou, olha, Mayara, se uma obra, um dia numa exposição, tem essa capacidade de mudar a vida de uma pessoa, imagina 9 meses aqui dentro. Assim, só fazendo isso. É revolucionário. Então a gente foi isso que aconteceu, assim. Era 9 meses estudando todas essas obras e a gente parava para pensar sobre tudo. Você para pensar em sociedade, você para pensar como as pessoas estão ali dentro, o que daquilo funciona, o que daquilo não funciona. Você para pensar em todas aquelas questões que os artistas colocavam ali. E a gente estava num momento muito de questionamento da arte, né? Até que ponto isso é arte, até que ponto isso é dinheiro. Existia muito esse questionamento do artista como marca. Como produto, como Exato, marca. Como marca. Então, foi muito forte, assim. Teve pessoas ali, Mas como isso vai dar na pornografia? Pois é. Não, de verdade, me interessa, grande. então, mas eu quero entender isso, me interessa o que aconteceu em você, que você falou, bom, de alguma maneira eu acredito que você fala assim, bom, é a sua maneira de expressão, tá certo? Que a gente pode chamar de arte, né? Porque arte também é expressão. Então, como que te conduziu para esse caminho? Eu acho que assim, foram 2 coisas. Quando eu paro para pensar em o que eu vivi ali naquele momento, eu sempre lembro de um visitante específico, que eu estava um dia com uma turma de alunos que era de um bairro muito periférico. Então, né, a gente atendia muitas turmas, muitas escolas, assim. E aí, esse aluninho em específico, né, tinha uns 10 anos por aí. E aí, na fundação, lá na Bienal, tem aquelas escadas rolantes, né, normal, assim, o de shopping comum, que muita gente já viu inúmeras vezes. Esse menininho de 10 anos, ele tava cagando para as obras de arte. O negócio dele era a escada ele rolante. ficou maravilhado com a escada rolante. E ele ficava segurando na minha mão e ficava, vamos na escada rolante de novo, vamos na escada rolante. Que legal. E aquilo foi muito chocante, né? Porque... E aí ele contou que ele nunca tinha visto uma escada rolante e que ele estava muito feliz de poder ir numa escada rolante. E atrás, assim, exatamente no lugar que ele estava, atrás dele tinha uma obra do Damien Hirst, um dos artistas mais caros do mundo. Então foi muito forte aquilo, né? Ele falando aquilo. E aí eu perguntei se ele nunca tinha ido ao shopping. E aí ele falou, minha mãe, ela quebrou um dente. E aí ela tem que terminar de pagar esse dente. Mas ela falou pra mim, quando ela terminar de pagar, ela vai me levar no shopping. E você ouvir isso de uma criança de 10 anos na frente de uma obra do Damien Hirst, entre a obra e uma escada rolante, você se questiona de muitas coisas, assim, né? Claro. Então, acho que isso foi um start muito grande de parar para pensar o que eu tô fazendo aqui, para que eu tô falando de tudo isso, para quem que eu tô falando de tudo isso. Para que serve. Para que serve, Eu acho que esse foi o momento de questionamento, né? Que eu me peguei ali questionando muito todo aquele ambiente, né? Você se achou meio coxinha, assim, no sentido de falar, tô aqui, isso aqui tudo dúvida. É fútil. Eu me senti numa bolha. A arte é fútil. Entrou nessa... Você entra, não tem como. A gente a gente ficava ridicularizando isso o tempo todo, assim. Eu só não entendo, então vou fazer pornografia. Porque aí você poderia entrar num partido político. Esse mesmo sentimento, concorda? Esse mesmo sentimento tem várias saídas. Tem. A sua é uma saída diferente. Essa é importante. Porque tem vários, né? Vou ser isso, vou fazer aquilo, vou ser ativista, de alguma maneira ser ativista também, né? Da onde que você achou que então a ideia vou chamar de liberdade sexual, não sei exatamente o teu caminho, por que ela veio daí?
foi uma necessidade de ir para a realidade. Foi a necessidade de sair do discurso e ir para a realidade. Acho que esse foi o primeiro. Sem esse menino, eu não ia. Provavelmente eu não sairia da teoria. Seria professora. Provavelmente, assim. Eu acho que esse menino, ele me fez querer botar a mão na massa, sabe? Querer ver o negócio acontecer. Isso independente para que lado eu iria. Eu entendi. Eu entendi, de verdade. Vê se é isso que eu entendi. Você se sentia, de alguma maneira, protegida, com um plástico entre você e o mundo, vamos dizer assim. E, de alguma maneira, vê se é isso. Você falou, não, eu preciso sentir as coisas como elas acontecem, como elas são. É isso? Nesse mesmo momento que eu estava no estágio na Bienal, eu conheci as pessoas que trabalhavam na época na atual produtora que eu trabalho agora, na X-Plastic. E ali, todas as atrizes pornôs ali, circulando ali no meio, as garotas de programa, que, né, em algum momento elas fazem algum filme. Então, todas elas ali andando na minha frente, assim. E aí, quando eu vi aquilo, eu voltei, né, psicologicamente, eu voltei para a minha faculdade. Porque eu voltei para o período em que eu estudava a vida, a história dos grandes artistas. E quando você estuda a história dos grandes artistas, o que você vai acompanhar são as pinturas das prostitutas, a pintura do não sei o quê. Eu sou apaixonada por Egan Schiele, então tem toda essa questão muito forte. E aí, eu acho que, assim, esse é um raciocínio que eu consegui chegar muito pouco tempo para cá, porque não é algo... Acho que quando você está vivendo o negócio, você não sabe o que você está fazendo, né? Então, precisou de muitos anos para eu conseguir entender que talvez seja isso, foi isso que aconteceu. Ali, eu acho que eu vi pessoas que estavam fazendo aquilo que eu lia nos livros. Fazendo na vida real, né? E que passavam por todos os constrangimentos que aqueles caras... Lá atrás passaram, assim. De outras formas, lógico, né? A gente tem outras questões agora. Mas eu acho que eu me vi nisso, assim. E isso também foi muito sedutor, assim. Ter a oportunidade de conviver com essas meninas, de conviver com essas pessoas que faziam tudo isso e de vivenciar aquilo, um ateliê na prática de como era mesmo essas pessoas, eu acho que isso foi surreal. E aí foi quando que eu propus para a Bienal a visita temática de obras para adultos. A minha relação com a pornografia começou exatamente aí. A gente tinha lá na exposição, tinha 80% das obras que elas tinham uma plaquinha de proibido para menores de 18. E conhecendo, né, o pessoal da pornografia, e você tá ali vendo o pessoal da pornografia, seus amigos que trabalham com pornografia, te mostrando determinadas coisas, como as coisas acontecem na vida real e como daí você vai para a exposição e aí você vê aquelas plaquinhas e, sabe, aquilo fez um boom na minha cabeça. E aí eu quis fazer uma visita temática só nessas obras. E aí, a princípio, a Bienal não queria, ficou um debate ali de ser aquela questão de ser um ambiente familiar e tal. E aí eu questionei muito isso porque me angustiava, né? Uma exposição aqui no Brasil, ela é visitada 90% por crianças em idade escolar que vão com as escolas. Então, essas obras simplesmente não eram visitadas. Elas ficavam às moscas. E tem toda uma economia em torno dessas obras, para essas obras estarem lá, que é muito grande. Então, eu comecei a questionar esse ponto, né? Falar, mas como que a gente não pode fazer uma visita temática tratando dessas obras em específico, se a gente gastou tanto para ter isso aqui, né? Então, e é um dinheiro público. Então, aquilo foi o ponto que eu peguei e foi onde eles aceitaram fazer essa visita que eu chamei de obras para adultos. E aí, com essa visita, eu convidei um amigo que ele trabalhou com pornografia e ele é filósofo.
ele, para me ajudar a ter um pouco mais de repertório para falar sobre essas obras, porque eu também não me sentia a pessoa ideal para falar sobre aquilo como se fosse a dona da verdade. E aí eu chamei uma pessoa para me ajudar e foi ótimo e deu uma enorme repercussão assim para a Bienal ficou super feliz depois foi isso. Muita gente. Foi muita gente. Foi mais do que tem normalmente de público. E aí eu propus que no final da visita, né, da passagem por essas obras e da discussão nessas obras, que a gente fizesse um ateliê com atrizes pornôs. E aí eles toparam. Eles deixaram, falaram, não, faz agora aí vai se até você o fim, tá dando certo. Faz se você quiser. E aí eu conversei com a menina, perguntei até onde ela topava, ela falou, não, topo fazer tudo. Ela estava sozinha, era virou uma cena solo, né? E aí ela se masturbou ali dentro da Fundação Bienal. De verdade? Oi? De verdade? De verdade. Ou encenou? Não sabemos. Não sabemos. Tá bom. Não sei se para ela foi uma encenação ou se ela ficou muito empolgada e foi real. Bom. Mas ela fez a cena, né? Tava todo o público ali, acompanhou e tratou como um ateliê aquela cena dela. E a partir daquilo, eu acho que foi ali que eu resolvi que eu ia trabalhar muito mais com a pornografia do que com a arte. Assim. Mas você tem esse olhar artístico ou já saiu disso? Porque no começo veio assim. Então né? No começo veio assim. E agora não. Você chama de pornografia ou sexo explícito ou sexo... Eu chamo de pornografia. E pronto. Eu acho que não chamar de pornografia... É hipocrisia. É ter muito medo da palavra. Eu acho que a gente se assusta muito com a palavra, com o termo pornografia, né? Até porque a gente se afastou dele. Então, eu acho que não falar da pornografia... Hoje eu digo que eu não tenho medo da pornografia. E por isso eu falo pornografia. Então, existe até uma discussão do que é arte erótica e do que é pornográfico. Depende de quem está olhando. Sabe? Então, porque depende da intenção, né? Para mim, para você pode não ser nada ver um pé andando descalço. Para outra pessoa pode ser um motivo para ela se masturbar. Então, o que é pornografia? Então, pornografia é o olhar de alguém, né? É o que você vê. É o olhar de alguém. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa mais explícita. Eu entendo esse teu exemplo, é correto. Sim. Mas a gente lida a pornografia como sexo explícito, ou quase um sinônimo, não é isso? De colocar as coisas sem véus, sem sutilezas. Do termo, tá do termo, né? De falar isso é pornográfico, né? Isso é explícito, né? É tirar o véu, né? Nesse sentido, sem dúvida. Tirar as paredes. Quer dizer, o sexo sem as paredes. Assim, o ar livre, para todo mundo poder ver do jeito que ele é. É assim que as pessoas entendem pornografia, né? Eu acho que é assim que as pessoas entendem, mas elas não olham só para isso, né? Acho que essa é a grande questão, né? Se elas entendessem só como algo que você deixou explícito, acho que a gente não teria problema nenhum em torno da pornografia. Mas a gente tem uma série de certezas que a gente coloca ali em cima disso, a partir do momento que aquilo é explícito, aquilo é um problema. Então, a gente já relaciona uma coisa com uma série de dogmas e de outras coisas que pode ser, né? E a pornografia tem uma dívida muito grande, né? Aí a pornografia como indústria, ela tem uma dívida imensa, principalmente com as mulheres. Eu acho que a gente não pode negar isso. Mas acho que colocar a pornografia, algo explícito, como algo ruim, também aí já é incluir muitos sentimentos em cima de uma palavra que só define talvez o explícito, então. Teoricamente é assim. Teoricamente é assim, mas eu acho que você abriu também outras coisas interessantes. Então, primeiro é isso. Acho que tem uma coisa também religiosa, né? Em que o medo do sexo, o medo do poder do sexo, né? Do poder de atração que transforma isso em coisa proibida e tal. E aí a hora que você mostra fica ruim. E essa coisa da utilização da mulher como objeto. E homem também, tá certo? Mas mais mulher, tá certo? Como objeto que como você colocou, tem uma dívida ali com a mulher. Não é a mulher
se afirmando, né? Talvez hoje seja um pouco mais diferente, mas sempre foi a exploração da mulher, né? E acho que isso também isso não é legal mesmo, não, né? não Desse é, ponto de vista. E é muito... o que você colocou de não ser só a mulher, eu acho que é muito importante, né? Porque hoje a gente tem uma discussão muito forte no sentido da exploração do corpo da mulher, e isso não tem como dizer que não existe, dizer que não é, né? Eu acho que tem momentos que é e tem momentos que não, mas que essa dívida existe, ela existe, e a gente precisa saber, ter consciência disso, justamente para não cometer esse erro de novo. Mas essa exploração do corpo do homem, ela existe também e é muito forte. E por que você acha que não reclama? Não se reclama disso? Porque o homem, a gente trata... o homem, primeiro que o homem, ele pode fazer sexo, né? A mulher, ela não sociedade, pode. Né? A mulher não ela pode. Ela é vaca, né? Ele é garanhão, né? Então, assim, algo que é muito sintomático, né? Os meninos, quando eles começam a trabalhar com pornografia, os amigos em torno vão dizer, nossa, que inveja, faz isso e ainda ganha dinheiro. Vão sempre por essa linha, né? E as mulheres, quando elas começam a trabalhar com pornografia, o que elas vão ouvir mas é uma vadia mesmo, quer levar a vida fácil. Então, o discurso, a atividade é a mesma, mas a reação... da sociedade em relação é completamente às pessoas, inversa. E a exploração que a menina tem do corpo dela ali, que a gente entende que se a gente trabalha, né, se é uma indústria, a gente trabalha com maiores de 18 anos, e que a gente fez um acordo, não só um acordo verbal, mas um acordo contratual, de que a pessoa disse que ela está disposta, disponível e saudável para praticar aquilo, saudável físico e mentalmente, se ela está ali disposta, a gente acredita no que ela diz, né? A gente acredita que essa pessoa... A gente sabe, a gente tenta tomar um cuidado muito grande em ouvir as sutilezas dessa fala, né? De entender se ela está ali realmente por livre e espontânea vontade ou porque tem outras coisas ali atrás que grana, não é? Geralmente se ela tivesse geralmente alternativa, você acha que elas fariam? Sem dúvida. Filmes sem dúvida. Eu acho que a gente, quando entra nesse assunto, é uma profissão, dúvida. Eu acho que trabalho. Tem gente que sim, né? Talvez, não é isso? Tem gente que faria do mesmo jeito e tem gente que não. Mas existe no teu olhar, na tua experiência, dá para dizer que se elas tivessem uma alternativa para ser professora, né? Elas não seriam atrizes pornô ou seriam do mesmo jeito? Vai depender como qualquer outra profissão, né? Às vezes você vai trabalhar, não sei, às vezes você vai ser professora porque a sua família acha que isso é mais seguro para você. Não é porque foi isso que você desejou a sua vida inteira. Né? E você vai seguir esse caminho. E você não vai estar infeliz necessariamente. Mas você vai enxergar aquilo como trabalho. Eu preciso fazer isso, né? E na pornografia não é diferente. A gente, lógico que tem lugares que aí não é trabalho, aí é exploração mesmo, né? Quando a gente está falando de exploração, não pode tratar exploração da mesma forma que você trata um trabalho que é regulamentado. Ali é escravidão. Outra exato. Coisa. Então, acho que a gente tratar da mesma forma é um grande erro. Ali é crime, né, na verdade. Exato. É crime, tem que ser tratado como crime, certo? Exatamente. Não é o nosso assunto aqui, tá certo? Você está corretíssimo. Então, acho que, como em qualquer outro trabalho, é essa reação, é essa relação. Né? Em algum momento eu posso falar, não foi isso que eu escolhi para a minha vida, mas é isso que eu quero fazer, e que eu vou fazer, e que eu tenho que fazer agora. Eu posso entender dessa forma. Acontece com um monte de gente mesmo, é isso. Tem gente que gostaria de ser uma coisa e está sendo outra por milhares de razões. Mas é que parece que quando a gente opta por expor o corpo, por fazer sexo para que todo mundo veja, né? No caso dos filmes de sexo, ou seja lá como for isso, ou mercantilizar isso, parece que tem um... Eu entendo quando você fala, normal, tem muita gente que gostaria de fazer assim e faz assado, mas o assado, quando ele fica assim, dá um arrepio diferente, não dá? Parece ser diferente.
Mas eu acho que esse peso ainda é muito mais forte com a mulher, assim. É verdade. Porque com os homens essa questão simplesmente não é levantada, né? A gente conversa com os atores e eles não passam por essa pergunta. Essa pergunta, se você tivesse opção, você faria outra coisa? Geralmente a pergunta que os atores pornôs recebem é: você trabalha com outras coisas também? Você trabalha, né? Você também sabe? trabalha. Além de se divertir, você trabalha. Então, não existe nem essa questão, sabe, para eles. Eu concordo, eu entendo. Então é uma questão claramente de querer limitar e controlar o corpo da mulher, né? Então isso é triste de perceber mesmo, porque é algo que a gente quer que seja diferente e que as mulheres precisam fazer para que seja diferente. E qualquer mulher que vai contra o que a sociedade vai colocar, ela vai sofrer muitos preconceitos, ela vai ser xingada, ela vai ser exposta, muito mais do que... E ela vai ser exposta, e não para aquilo que ela definiu e que ela escolheu, e que ela falou, até aqui eu topo. Ela não vai ser exposta, porque ali ela escolhe, eu vou ser exposta pro mundo, vou mostrar como eu transo, vou tirar as paredes, né? Como você disse. Quando ela vai para pornografia, ela não é exposta só dessa forma, que isso é o que ela escolheu. Ela é exposta para além disso. Relacionam N coisas, o tipo de namorado que ela tem, relaciona o tipo de lugar que ela mora, né? Você vê programas hiper sensacionalistas, assim, com as meninas. Então, ela vai para um lado muito difícil, que a gente tenta explicar antes da menina entrar no mercado também. É um cuidado que a gente tenta ter com elas, porque a gente sabe que é o básico, elas vão passar por isso e os meninos não vão. Então, é uma conversa, inclusive, que a gente precisa ter dentro da produtora. Com uma menina que começa a querer atuar, a gente tem uma conversa longa falando sobre o que ela vai passar de preconceito com a sociedade. Com os homens, a gente não precisa ter isso, porque não vai passar. E como é a reação? Como normalmente, eu sei que não existe uma reação padrão, cada um tem a sua reação, mas o que você sente nessas conversas? Elas falam, dane-se, tudo bem, elas se iludem, elas acham que vão aguentar uma coisa que é muito mais pesada do que elas não têm ideia. Como é? Conta um pouquinho isso. Eu acho que tem muitas meninas que elas entram realmente na expectativa de ficarem famosas, né? Então, isso ainda existe. Criou-se um misticismo em torno da pornografia, de que isso vai deixar essa menina muito famosa de alguma forma e que talvez, através disso, ela vai conseguir outras coisas, e algumas meninas realmente se iludem com essa possibilidade. E, geralmente, essas vão se arrepender em algum momento, assim, porque é a ilusão da fama mesmo. A ilusão da fama, em algum momento, ela vai te estraçalhar, né? Que dura pouco. Porque dura muito pouco. Não é exatamente uma coisa que vai durar a vida toda, que ela está construindo uma coisa, é um pedacinho específico da vida. E aí ela se expôs muito, né? Ela se expôs a um julgamento, a um dos maiores julgamentos que ela poderia ter em sociedade. E aí, para voltar atrás, é muito difícil, né? Não dá mais. Exato. Não dá mais. Tá registrado, todo mundo viu, já falou, já fez. E aí só que ela descobre isso só no final. Ela acredita nisso até ela achar que ela ainda pode ser famosa. Ela vê que não vai dar certo e aí ela fala, E daí? O que acontece? Olha, a gente, assim, não conhece tantos casos quando as meninas não estão mais no meio, né? Porque elas desaparecem, né? Do mesmo jeito que quando elas aparecem, elas desaparecem. Modelo, acho que isso não é nem característico da pornografia, é característico do mercado de modelo mesmo, assim. Elas aparecem e desaparecem. Então, por N motivos. Tem algumas meninas que conseguem criar, nesse pouco tempo, elas conseguem criar uma base grande, né? De conforto mesmo. Tem algumas meninas... tem algumas meninas que conseguem, né, se proteger ali para o que vai acontecer daqui 10 anos. Mas são as meninas que pensam para daqui 10 anos, né? Essas meninas que estão ali falando, eu vou fazer tudo o que eu quero... porque eu só vivo agora,
É duro isso. Geralmente elas se arrependem muito, assim. Claro. E não se arrependem com 25, elas vão se arrepender com 45, né? Não dá mais. Exato. Então, isso é muito difícil. Mas a gente tem percebido que muitas meninas, atualmente, elas realmente elas são exibicionistas. E elas... Querem mostrar. Elas querem aparecer. Por quê? Porque elas, não sei, elas querem se sentir Poderosa. vista, assim. Olha, tem gente me olhando, né? Não sei se é... Eu acho conflituoso e perigoso colocar a pornografia como empoderamento, assim. Mas tem muita gente que fala, tá certo? Assim, né? De falar, assim. Não, porque eu exponho, eu esfrego na cara dos outros, eu sou mais poderosa. Eu acho que pode ser isso, mas o termo pode, não deve, né? Simplesmente. Né? Porque... Não acontece, não é que sempre acontece, claro. Não, e eu acho que você não pode acreditar que isso simplesmente é empoderador e acabou, porque você vai sofrer consequências, né? Não tem como não sofrer consequências trabalhando com algo que te expõe tanto. Se você trabalha com qualquer coisa que expõe a tua imagem, você vai ter consequências. Agora, se você está expondo tudo... Mais consequências. Mais consequências, é por volume, claro, né? Claro. Então, claro. eu tenho esse cuidado, assim, para falar de pornografia como empoderamento. Eu acho que a mulher, ela se colocar, né, colocar a liberdade sexual dela para o que ela quer fazer, eu acho que isso é empoderador. A pornografia não necessariamente. Não necessariamente. Porque, de novo, é um comércio também. Pornografia é um comércio, é um produto. De novo, é um trabalho, né? E eu sempre me pergunto assim, o trabalho da menina que pega lá as bandejas no shopping e coloca lá no lugar certo, esse trabalho é empoderador? Para ela pode ser, e pode não ser. O meu trabalho como jornalista, né, que eu estudei, era tudo que eu queria fazer a minha vida inteira, batalhei para isso, tenho o melhor emprego do mundo e viajo para muitos lugares. Ele é empoderador? Às vezes ele é, às vezes ele não é. Então, a pornografia por si só, ela não é empoderadora. O que é empoderador são outras coisas. Assim. E a maneira que você conduz, o jeito que você... As oportunidades que você tem ali dentro, também, né? Aquilo, a consciência que você tem em relação àquilo. A consciência que as pessoas com quem você trabalha têm, né? Porque você pode ter um chefe ou um diretor de filme muito empoderador e você pode ter uma pessoa que é exploradora mesmo, né? E em qualquer mercado. Isso não é a pornografia. Claro. Não é exclusividade da pornografia. Eu acho que a grande questão é que a gente coloca muitas coisas como algo exclusivo da pornografia. E não é exclusivo da pornografia. Tem ser humano. Tem muitas pesquisas que falam que na pornografia tem um percentual de morte por uso de droga muito grande. No entretenimento inteiro tem. No rock parece que aconteceu bastante também. Parece, né? Então, assim, E por que você acha... Isso é interessante. Por que você acha, então, no entretenimento... Vamos colocar a pornografia como entretenimento, que acho que é bem colocado. E por que você acha que no entretenimento, então, existe um consumo alto de droga? É uma maneira de se distanciar, uma maneira de se proteger... Eu acho que o entretenimento, de forma geral, ele te dá mais liberdade para você experimentar coisas, né? Você não tem necessariamente, porque eu acho que um artista sempre tem que trabalhar muito mais do que um cara que trabalha ali no administrativo e ele chega às 8, ele sai às 16, dependendo ali, a média, né? Acho que algum artista, às vezes, ele vai trabalhar muito mais, porque ele vai trabalhar final de semana, ele não tem hora, não tem dia. Mas você não vai ter que acordar no dia seguinte às 7 da manhã, muito provavelmente. Você não tem que estar lá com aquela roupinha certinho e fazendo todas as coisas. Então, isso te dá uma liberdade
De experimentação de do outras seu coisas. dia, e você se permite, né? É uma profissão em que você se permite fazer muitas coisas. Eu acho que isso por si só já é um grande estímulo, né? Você não tem... amanhã eu posso começar a trabalhar às 4 horas da tarde. A maioria tem uma flexibilidade muito grande de horário. Acho que essa flexibilidade, coisas práticas mesmo do dia, elas acabam influenciando muito nas nossas decisões, e talvez alguma coisa de você falar, bom, eu vou experimentar até aqui, depois daqui você experimenta, não só droga, mas qualquer coisa, vou experimentar mais um pouquinho, eu posso? Tá dando, e mais um pouquinho aí. Algumas vezes isso acaba em coisa ruim, né? E outras vezes não, acaba como uma boa experiência de experimentação. Porque a droga em si, assim, eu não sou uma pessoa que acha que a droga em si, ela é a maior causadora dos problemas, né? Acho que a maior causadora dos problemas é a gente, né? E a gente que tá ali eu acho que, na verdade, a gente não usa a droga para se afastar das coisas. Eu acho que você usa para se aproximar das coisas, né? Você quer ter uma ideia genial, às vezes a pessoa, ela fala, eu preciso ter mais inspiração. E ela vai mas é que tá provado usar. que isso não rola mais. Exato. Na verdade, é o contrário. E eu acho que o que eu acho muito divertido de tudo isso é que cada geração, ela acredita piamente que ela descobriu as drogas, né? E aí ela vai e tudo de novo. Parece que o mundo começou de novo quando a pessoa nasceu, né? Exatamente. Olha, descobriu uma coisa nova aqui, faz isso, não sei o quê, nananã. E aí você vai ouvir aquilo. Estão falando isso desde 1800 e não sei quando. E não é assim, Antes. Né? Então No caso, então, específico, aí você começou a trabalhar, vou voltar para você, que a gente foi lá longe, tá voltando, né? Voltar para você. Você começou a trabalhar na X-Plastic, é isso? Que é uma produtora, né? De filmes pornográficos. Sim. Falou, agora eu vou trabalhar aqui, é isso? No princípio, eu fui apresentada para eles e eles viraram meus amigos, assim. Então, não era... A X-Plastic era um ambiente de 3 pessoas, né, onde 3 pessoas produziam ali, faziam tudo. Então, eram 3 meninos que tiveram uma banda de punk rock que não deu certo e resolveram fazer pornografia. Ponto. Então, eles estavam para se divertir. Motivo. Ótimo. Não deu certo aqui, vou tentar ali. Eles tentaram fazer a banda dar certo, mas nos ensaios eles falavam muito de pornografia. E aí eles resolveram, assim, contando brevemente a história, eles resolveram fazer um filme pornô porque eles falavam muito de pornografia. Só que eles não tinham grana, né? 3 moleques ali, amigos de bairro, que andavam de skate junto e nunca... Eles fizeram a banda muito para se aproximar de meninas, assim, né? Eu tenho certeza disso. Quase sempre é assim. E aí eles iam que falavam de pornografia e falaram, bom, talvez a gente consiga se aproximar de outro por jeito. aqui. Já que eu não consegui comer ninguém aqui, eu vou ver se eu como ali. Exatamente. Tá certo. Só que eles não tinham grana e eles fizeram com Barbies do Paraguai. Aquelas Barbies que elas são ocas, né? E aí... Só que eles fizeram e eles mandaram para o Mix Brasil. E foi aprovado. Que bacana. Então, o primeiro filme... um documentário, foi um filme pornô de Barbie, né? De Barbie, de plástico. E aí que veio, né? O nome X-Plastic, que é das Barbies das bonecas de plástico. E aí eles viram e falaram, putz, a gente tá aqui tentando a banda e nunca dá certo. A gente faz um filme pornô de Barbie de 1999 e vai pro MIS. E do MIS vai pro mundo, vamos pra pornografia. Então foi esse o percurso, assim. Então quando eu conheci eram essas pessoas hiper divertidas e, sabe, que a gente se divertia realmente, assim, absurdamente. Então, ao invés de passar o sábado ali com as minhas amigas indo, sei lá, com os meus amigos indo para qualquer show, para qualquer coisa, eu passava com os meus amigos fazendo pornografia, porque isso era mais... Aí já com gente. Aí já com gente, porque quando eu cheguei já tinha gente. Mas ali eu não trabalhava, não era remunerada, né? Era mais, putz, vou sair no final de semana com os meus amigos que trabalham com pornografia. Era mais isso, assim. E aí a gente foi se conhecendo cada vez mais e andando com as meninas, e daí teve aquela
aquela coisa da Bienal e tal. Eu tive a coragem lá de me meter a fazer aquela visita temática. E aí, quando eu fiz a visita temática, eu acho que eles se assustaram um pouco comigo, assim. Nossa, essa menina pegou o que ela viu aqui... A gente só queria comer alguém, tá certo? E agora vem com esse negócio, tá fazendo direito. E botou dentro da Fundação Bienal, assim, sabe? O que é isso, sabe? E aí eles me chamaram para trabalhar com eles de verdade, assim. Falaram, não tem muita grana e tal, mas se quiser a gente faz um bem bolado, aquelas histórias. E eu super topei, porque realmente eu, né, entrei naquela questão de que eu queria viver aquilo, viver o que eu lia, né? Viver o que eu tinha estudado. E aí a gente começou a trabalhar junto e aí trabalhando mesmo. Acho que foi esse... E qual é o teu papel lá? Cara, é uma produtora muito pequena, né? Então, como qualquer produtora pequena, acho que todas as pessoas fazem meio que tudo, assim. Então, eu sou mais responsável pela produção, né? A gente tem 4 pessoas hoje. 2 desses meninos que começaram lá com a banda, eles estão, mas de forma muito indireta, não estão ali com a gente todo dia. Diariamente, a gente tem 4 pessoas que trabalham na produtora só. Então, às vezes as pessoas pensam, deixa eu falar com o seu RH. É o R e o H, sou eu e eu. Então, é bem pequeno. Então, a gente acaba se ajudando, mas eu cuido muito da parte de produção. E o pessoal aqui da coleta também, se não der certo o programa, vocês podiam entrar por essa, porque vocês não comem ninguém também, tá certo? Não dá certo, vocês podiam entrar nessa e fazer também, porque tá indo bem, não tá indo bem? Tá indo bem. Agora tá indo bem. Então é uma sugestão, caso o programa não vá para frente no YouTube. Vamos lá. E foi isso, assim, E aí é isso, eu cuido mais dessa parte, então... E eu cuido muito da parte burocrática também, né? Que daí é o dia a dia, fora os filmes, né? Porque nos filmes eu faço a produção. Dirigi alguns, mas assim, de brincadeira. O que é a produção de um filme pornográfico? Quer dizer, você acha um lugar, agendar, acha um lugar... produção de locação, produção de casting, produção executiva, produção de tudo. Né? Como é pequena, a gente acaba fazendo produção de tudo. E roteiro, porque as pessoas criticam muito essa questão. Roteiro é a grande questão do pornô, né? Então, assim, é mal feita, feita nas coxas, em todos os sentidos. Não tem roteiro, vira uma coisa meio carne no açougue, né? Tem muita crítica também a respeito desse assunto. Como é que vocês olham isso? É um paradoxo isso, né? Porque ao mesmo tempo que tem uma grande crítica, quando a gente olha as buscas, o que as pessoas mais gostam é o conteúdo mais com cara de amador. É? É. Então, mais com cara do improviso, mais com cara de... Aquilo que provoca a sensação do voyeurismo, assim. Né? Aquilo que o cara acredita que ele tá ali enxergando, que ele entrou na sala... Sem querer. Exato. Então, é um paradoxo. Eu acho que a gente reclama da produção, dos roteiros e da forma com que um filme pornô é feito, com um olhar técnico, né? Porque tem aquilo que a gente gosta de mostrar para os outros. Olha, eu vejo isso, nananã. E tem aquilo que a gente gosta de consumir. Então, que não necessariamente é a mesma coisa. São as mesmas coisas, Então, e a X-Splash que está tentando muito... eu entrei no site, eu achei muito bonito o site. Culpa assim, daquela bem feito. mocinha ali. Então, parabéns. Achei bem feito, achei plasticamente, agora não o plástico do plástico, bem feito, achei legal. Tem muito para melhorar, a gente está melhorando. Mas eu achei interessante, assim, não é podreira, assim, né? Que é uma coisa que fala, vou entrar no negócio, vai ser... Não é, né? É um negócio respeitoso até. A gente se preocupa muito, assim, com a usabilidade das pessoas, né? De como elas vão navegar no site, do que elas vão ver. Então, a gente se preocupa com o que vai estar na capa, né? Coitada da Paula, que é a desenvolvedora, ela se mata, assim, trabalha enlouquecidamente. Mas eu quero voltar naquilo lá que você estava falando de o que... para onde está indo, então, o pornô? Ou não está indo para lugar nenhum? Porque existe, pelo menos eu entendi agora, estudando para poder a gente conversar, eu entendi que existe essa discussão. Pô, não tem roteiro, não tem nada, precisa ser melhor feito, precisa não sei o que lá, as histórias não estão rolando direito. Essa coisa
vê se eu estou errado, tá? Mas é mais ou menos isso que eu entendi. Essa coisa do pornô mega explícito o tempo inteiro já está cansando, que as pessoas estão querendo outras coisas. Então, conta um pouquinho. Parece que está passando uma coisa daquela mais agressivo. Não é mais agressivo, porque a palavra não é essa. Mas assim, mais... Está enchendo e as pessoas estão querendo um pouco mais disso. É isso mesmo que está acontecendo? No começo você falou que não. Não. Você falou, as pessoas falam uma coisa, mas consomem outra. Pelas buscas, a gente, né, como uma produtora, a gente precisa acompanhar as buscas para ver... O que está fazendo sucesso. Exatamente. E acompanhando as buscas, e até uma pesquisa recente que a gente fez dentro do site, a gente sentiu isso. As pessoas, elas querem mesmo ver um conteúdo mais amador. Mas, ao mesmo tempo, elas querem ver uma coisa estética, interessante, mas você percebe que é para mostrar para os outros que ela consome algo que é esteticamente bem feito. Então, é um paradoxo mesmo. A pornografia, eu acho que como mexe muito com os nossos instintos, eu acho que a gente fica um pouco indo para os dois, querendo as duas coisas, olhando para os dois lados. Então, a X-Plastic até então a gente não queria tanto fazer o amador, porque a gente é preocupado com a plástica, amador assim. ou original, o mais autêntico? Porque tem uma diferença. Será que as pessoas não querem uma coisa mais autêntica, menos... Porque com gemidos menos fingidos, isso elas com querem, coisas sem não sei o quê, será que o amador aí, ou eu que estou confundindo? O que elas estão querendo dizer não é me dá mais autenticidade, mas me dá menos beleza. Eu acho tão esquisito essa conversa. Elas querem sentir que elas estão dentro daquele quarto mesmo. Assim, isso é o que a gente percebe. Pode ser que a gente esteja errado. Não, e também isso é cíclico, né? A cada temporada as pessoas querem algo diferente, assim. Mas a gente percebe isso. Talvez realmente elas queiram a mais autenticidade. Mas isso elas querem sempre, sem dúvida. E não importa se a gente vai fazer um filme, sabe, gastar rios de dinheiro num filme fazendo uma boa produção, não gastar rios de dinheiro fazendo qualquer coisa, porque isso é possível também. Mas a gente pode investir muito na produção de um filme, fazer ele plasticamente muito, muito mais bonito, muito mais interessante, que elas vão querer autenticidade, sim, sem dúvida. Eu acho que a X-Plastic, ela tá, né, a gente está conseguindo chegar em alguns lugares e a gente está conseguindo alguns resultados que a gente fica muito satisfeito e orgulhosos, assim, de ter saído de lá, de 3 caras numa banda de punk rock e tá cada vez mais crescendo, porque a gente acho que a gente entrega um pouco disso, assim, dessa autenticidade. O que as pessoas sempre falam da produtora, da X-Plastic, é que, porque aqui as meninas, elas são reais. Tem a impressão que são meninas de verdade. E a gente até fala, é um lugar que você vai ver a menina da porta ao lado. E esse, é uma menina de verdade, não tem nada a ver com a estética dela. Tem muito mais a ver em como ela se comporta no filme. Que é uma preocupação nossa, assim, você não precisa gemer como se fosse... Então, qual que é a orientação que vocês dão? Como é que você dá uma orientação para eles? Como é que é a direção do filme? A gente não gosta tanto de dirigir, assim. Cada vez a gente está pensando mais em fazer roteiros, né? A gente tem esse lado de vamos fazer um roteiro muito bom, porque a gente quer entregar, a gente quer mostrar que a gente tem capacidade de entregar algo bem feito, até para tirar esse estigma de que a pornografia é uma parte do entretenimento, é uma parte do cinema que não é bem produzido, que não é bem trabalhado. A gente está estudando muito para conseguir realizar isso, mas a gente acaba, assim, não gostando na hora do sexo em si, não gostando de falar para a menina faz isso, faz aquilo, levanta a perna assim, levanta a perna assado. Tem uma preocupação que é típica do pornô, e em vários documentários as meninas falam disso, que elas não conseguem sentir tanto prazer na hora da relação sexual, porque ela está preocupada que a perna tem que estar de um jeito, que o rosto dela tem que estar perfeito para a câmera, que o cabelo dela tem que estar... Então ela não consegue relaxar e curtir aquele momento. Então a gente quer fazer as duas coisas, que é isso que a gente está tentando, não que a gente consiga sempre.
Mas é construir boas histórias, fazer algo esteticamente bonito, mas na hora do sexo, eu não quero que você reaja para... Exato. Eu quero que seja sexo real. Eu quero o mais... Assim, eu tento fazer com que as meninas conversem com quem elas vão contracenar, que tenha... A gente nunca vai colocar 2 atores que não se bicam muito. Isso não... Porque a gente sabe que não vai funcionar. Não interessa que... são os 2 maiores atores. E eu tenho que colocar eles junto porque isso vai ser bom pra mim. Não vai ser bom pra mim porque o resultado da cena não vai ser bom. Então, porque não vai ter uma cena boa. Então, a gente quer que as cenas de sexo elas sejam mais reais possíveis. Porque é óbvio, né? A gente tá com câmera, com luz. Então, não tem hora do corte. Não deve ser muito fácil ser real possível, transar assim agora. Não é. É muito difícil. E sentir deve ser muito mais difícil. Acho que é mais fácil representar que você está gostando, caminho mais fácil, claro, do que realmente viver aquilo. E por isso o vício do gemido, assim. O vício do gemido vem daí. É mais fácil você fakear uma coisa, né? Claro. Porque é um escape, na verdade, né? É para onde elas vão, é um ambiente seguro, né? É o beijo técnico. Não tem o tal do beijo técnico da novela, que não é o beijo, só finge que... Lá ela vai lá e finge. Polêmico, né? Ela finge que tá... Não é isso? Mais ou menos isso. Ela faz a trepada técnica, sei lá, mais ou menos isso. Mas é exatamente isso, né? Vira uma trepada técnica, que é onde a gente tenta que seja o menos possível. O menos possível porque a gente sabe que é difícil mesmo. Teve uma cena que a gente gravou recentemente que o menino, né, o ator ali conseguiu fazer com que a menina se perdesse. A gente viu o olho dela se perdendo na hora de um beijo. Ele girou ela, beijando, ele girou. Não foi uma coisa que a gente falou pra ele fazer. Rolou, foi natural. E ela se apaixonou naquele momento. Exato. E por isso ficou muito bom, assim. Porque foi deles, né? Não foi algo que a gente trouxe. Então, na hora de gravar a cena, enquanto a gente está fazendo ali, passando, né, fazendo as falas, gravando aqueles insertzinhos, então gravando a menina abrindo a porta, gravando eles andando na rua. Enquanto a gente está fazendo isso, vamos lá, tudo certinho, atuação. A partir do momento que começa a cena de sexo, a gente simplesmente fala, a partir daqui, e a gente fala isso todas as vezes. Se virem. A partir daqui, a gente se vira com as câmeras, fazem o que vocês quiserem. Porque eu acho que é o único jeito de conseguir chegar mais próximo disso, assim. Acho que é um jeito de conseguir, talvez, chegar um pouquinho mais perto da realidade, sabe? Mesmo assim, quer dizer, mesmo com toda essa coisa fakeada, né? É uma indústria enorme, né? Do ponto de vista financeiro, né? Não é? Talvez não aqui. Mas aqui no Brasil, ainda assim, não. Mundialmente é um negócio muito forte, de 30% dos cliques da internet, das buscas são por pornografia, né? É um negócio assim monumental que fala um pouco sobre a natureza humana, isso, quer dizer, as pessoas criticam ou falam mal da pornografia, mas 30% do volume de buscas, né? Então joga para baixo do tapete as coisas e tal. E mesmo então fakeado, mesmo ainda com essa busca, é ainda um negócio muito enorme, muito poderoso, né? Acho que fala muito dentro das pessoas, mas é muito desprezado, né? Existe alguma vontade de falar, não, nós queremos ser reconhecidos como não sei o quê, ou isso dane-se? Como o quê? Como eu quero ser reconhecido, eu não quero mais ser desprezado. Eu represento 30% das buscas, represento uma indústria enorme, eu tenho muito dinheiro circulando, eu quero o meu espaço na sociedade sem ser mais no submundo. Existe isso entre as pessoas que produzem pornografia ou não? Cada um na sua, vamos ganhar o nosso dinheiro e tchau. Eu acho que sem dúvida tem, assim. A gente está falando de pessoas, né? E as pessoas, elas sempre têm egos, né? E esse ego vai querer, sim, que exista um reconhecimento de um trabalho, porque aquilo é um trabalho e é, sim, trabalhoso, né? E existe todo um esforço feito ali para que aquilo dê certo. E principalmente aqui no Brasil, onde existe tanto preconceito com qualquer coisa relacionada a sexo, né? Quando eu falei da exposição, por exemplo, que 80% tinha uma plaquinha de maiores para 18 anos, em nenhum outro lugar do mundo isso existe. É só no Brasil.
Em outros lugares você vai entrar e não existe essa plaquinha. É obra de arte, sabe? Então, quando se trata de sexo aqui no Brasil, tudo é um problema maior, né? Então, as pessoas, que é o que eu posso falar, as pessoas da indústria daqui, elas querem sim ser muito reconhecidas. E elas não fazem uma pornografia esteticamente mal feita simplesmente porque elas querem, porque elas não ligam para isso. A gente tem muitas dificuldades característica do mercado mesmo, que são claramente econômicas, assim, são dificuldades financeiras. Então, tem a dificuldade de aquisição de equipamento, dificuldade de locação, né? Quando a gente chega para falar, olha, vou gravar um filme pornô, o que acontece? As pessoas não querem. Não querem. Então, a gente não consegue gravar numa locação que talvez um TCC de faculdade consegue gravar. A gente oferecendo cachê não consegue, né? Então, acho que essas questões, elas vão criando uma vontade de reconhecimento, porque é um esforço muito grande, né? Para fazer cada produção um pouquinho melhor de pornografia no Brasil, sem dúvida, existiu muito esforço para que aquilo fosse realizado. E não só da parte da produção, mas principalmente da parte das performers, né? As meninas, os atores, eles são a camada que mais sofre ali no meio, né? Porque são os que estão mais expostos. Então, as meninas, geralmente, que é o caso que é o maior volume da indústria, são as modelos, elas muitas vezes fazem programa, né? Vinculam uma atividade com a outra. E isso não é só aqui no Brasil, isso é mundial. Elas fazem filme pornô, não porque os cachês do filme pornô são extraordinários, e sim porque... Porque vai fazer ela sair mais. Exatamente, porque aquilo é uma publicidade para ela. Então, aquilo vai lá fora, geralmente é para ela conseguir fazer mais shows, né? Tem muitas meninas que não fazem, pelo menos nos Estados Unidos, que a gente ouve falar um pouco mais, assim, da realidade de lá. As meninas fazem show e aí elas vão para os filmes pornôs para conseguirem aumentar o cachê do show. Show o quê? De striptease, Então, são as atividades mais relacionadas. Aqui é para ela aumentar o valor do programa dela, ou para ela fazer mais programa. Então, para elas estudarem atuação, é muito difícil. Porque pensa que alguém que ganha por hora, falar, não, eu vou parar aqui 6 horas do meu dia e vou me dedicar para estudar atuação. Ela sabe que é uma cadeira curta, não é uma carreira, na verdade é uma ponte, não é isso para todo mundo, assim, alguma ponte financeira, ou uma ponte para aparecer. Para elas, né, que estão ali dando a cara, é uma publicidade mesmo. Então, qualquer esforço, uma menina que atua melhor, que se coloca melhor, que fala melhor, né, de modo geral, que uma menina que se comunica melhor, ela se esforçou muito para aquilo, né? Então, acho que é natural que as pessoas queiram um reconhecimento. Não tem como isso não acontecer. Você sabe, eu fico com a sensação, assim... Eu fico com pena quando você começa a falar, assim, das meninas, sabe? Porque eu fiquei assim, nossa, coitadas, porque elas vão, fazem, depois, no final, a maioria se decepciona com o que elas achavam que ia acontecer. Não é isso, assim? As produtoras também não ganham dinheiro, não é nem a questão, estão sendo exploradas, não é esse o assunto, mas assim, as pessoas perdem uma carreira, né? Algumas, talvez, consigam depois refazer a vida lá para frente. Mas eu acho que também é uma questão de se posicionar, assim, lógico que tem todas as mazelas aí, que são profundas, né, do mercado, não tem como, das pessoas que estão ali, mas eu acho que é um posicionamento mesmo. Eu acho que, de novo, isso também não é só a característica da pornografia, talvez pelo estigma isso seja, a consequência é pior, mas a gente tem uma síndrome de vira-lata muito grande, assim. Então, né, é difícil, assim, tem algumas meninas que elas conseguem grandes coisas, né, e que elas realmente, a pornografia ajuda muito a vida delas. O que a gente mais conhece são meninas que sustentam a família inteira com o trabalho dela. Então, assim,
existe a vontade de reconhecimento, porque, na verdade, todas querem quebrar esse estigma, né? E não porque elas queriam simplesmente fazer outras coisas. Faz muito pouco tempo, eu perguntei para muitas atrizes, que era uma coisa que eu estava me questionando. Eu perguntei o que significava ela ser uma pornstar, uma atriz pornô, nananã, E o aí? que é. E todas elas, assim, de N formas, mas isso foi muito legal de ver, todas elas falaram, olha, a partir do momento que eu comecei a fazer pornografia, eu comecei a tomar decisões sobre o meu corpo, sobre o que eu queria que fosse feito, sobre o que eu não queria. E aí teve uma que foi até pessoalmente, que a gente teve essa conversa, e que ela falou, olha, antes eu namorava com um cara que às vezes ele não me tratava tão bem, e eu achava que era isso que eu merecia. Depois que eu comecei a trabalhar nesse mercado e que eu vi quantos caras estão dispostos a me pagar tanta coisa, sabe, não é qualquer pessoa que namora comigo. E quando eu ouvi isso, eu falei, realmente o que as meninas estão falando sobre, a partir do momento que eu entrei para esse mercado, eu aprendi a dar valor para o meu corpo, talvez não seja, talvez é algo que eu preciso levar em conta mesmo. Não é só um discurso que ela inventou para ficar bem na foto. Não é isso. Realmente isso mudou a vida, sabe? Porque você toma... É isso. O que essa menina resumiu de um jeito muito prático e... É interessante. Eu posso claro. aprofundar uma coisa de... Não é aprofundar, é curiosidade. A pornografia vem tomando, assim, vários caminhos. Que não a pornografia em si, mas, assim, a sexualidade nossa já tem vários caminhos, tá certo? Mas, assim, como o mercado agora vem tomando vários caminhos, vem se dividindo em várias coisas, né? Lésbica, não sei o quê, bondage, etc, etc, etc. Eu não sou um grande especialista, mas eu sei que tem vários. Como é que tá isso? Você também está dividindo as pessoas em pedaços, assim? Né? A indústria está dividindo em pedaços. Como que está funcionando isso? Dividir em pedaços é a característica do fetiche, né? Fetiche é que você pega um pedaço e você coloca todo o seu desejo em cima daquilo. Eu acho que é um caminho natural da pornografia, porque a pornografia, ela vive, né? E principalmente nesse momento de internet, a pornografia, ela vai viver de clique, né? Então, ela vai viver de assinatura, ela vai vender através das tags, né? Ela vai vender através das buscas. Então, a pessoa buscou lá pés bonitos, ela tem que cair no seu site para você conseguir puxar essa pessoa. Então, é um caminho natural de fazer essas divisões. Do negócio, é isso que vai acontecer. Eu acho que agora está um pouco melhor, inclusive, porque agora existe lá fora, a gente percebe que tem divisões um pouco mais sensíveis, porque a pornografia mainstream até muito pouco tempo atrás dividia isso de um jeito muito muito açougue mesmo, né? Colocava ali é isso e acabou, não estava muito preocupado com as questões de cada pessoa. Hoje, você vai num festival de filmes pornôs e já está dividido em categoria queer, por exemplo, que já mistura todas as sexualidades. Então, já existe uma preocupação um pouco maior, já existe um cuidado um pouco maior com as questões mais íntimas das pessoas que estão ali atuando. Antes era dividido simplesmente por característica física ou por grandes fetiches. E acabou. E eu acho que isso até é uma questão da nossa capacidade de Big Data, assim, de conseguir pegar esses dados e conseguir filtrar o que as pessoas estão buscando. Acho que conforme a tecnologia vai melhorando, a gente consegue filtrar um pouco melhor e ser um pouco mais ético nessas divisões, né? Até então, acho que enquanto a tecnologia não era não te dava resultado tão detalhado, a gente dividia do jeito açougue mesmo. É só isso que eu sei, então é só isso que eu coloco. Então, acho que vai dividir cada vez mais e isso não é ruim. Não.
Por um lado não é, né? Porque por outro lado parece esquisito que a sexualidade vá se separando. Mas isso é característica de mercado, né? Mercado ele precisa colocar essa aqui é a gôndola dos cereais. Você precisa fazer isso, fica mais fácil para achar do que tá... Exatamente. Se você entrar num site de sapatos e você puder filtrar... Claro. É muito mais fácil de você chegar naquilo que você quer. Claro, do ponto de vista de mercado, facilita. Agora, do ponto de vista de comportamento sexual... É sempre triste, né? Para onde que você acha? Vocês, no final, quando a gente fala mercado, para a gente estar falando alguma coisa errada, não é, né? Na verdade, o mercado é o fruto do desejo das pessoas, né? Não, isso e vocês estão acompanhando, né? e viabiliza acontecer. Agora, assim, para onde que você acha que está indo a sexualidade? Então, na experiência que vocês têm lá, pelos cliques, como é que está isso? Como que você sente que está? Está mudando mesmo? Não está. É a mesma coisa de sempre, desde o Marquês de Sade até agora, a gente faz tudo igual. Eu acho que deu uma volta, assim, né? Eu acho que no período Marquês de Sade, a sexualidade, ela estava muito misturada, né? Então, acho que tinha uma questão muito mais livre sobre com quem eu posso me relacionar. E logo depois, um período mais... vitoriano, aí virou a hipocrisia total. Aí a gente teve a hipocrisia total e agora a gente está tentando resgatar isso, né? Essa liberdade sexual que foi podada mesmo, né? Então, acho que realmente deu uma volta, assim. A gente percebe que as pessoas ainda têm alguns preconceitos ali dentro, mas que elas estão tentando, né, ficar um pouco mais livres com a sexualidade e aceitar a sexualidade do outro. Mas não vai ser de uma hora para outra, né? A gente foi podado, a nossa liberdade sexual foi podada durante um período muito grande. Então, acho que dá para sentir um esforço de ser um pouco mais aberto, mas ainda tem aquela voz aqui atrás falando isso é errado. Então, essa é a sensação que a gente tem pelo site, assim. Tem coisas que as pessoas querem ver, que elas aceitam ver, por exemplo, se for dar exemplos mais objetivos, as pessoas dentro de um site pornô hétero, elas aceitam ver trans, mas elas não aceitam ver pornô gay, masculino. Elas aceitam ver pornô gay feminino e trans. Trans é o máximo. Para ali. Parou aí. Ver gay masculino, legal, mas não quero ver. Mas aí é um site específico, é isso? Elas querem um site específico. Uma tentativa da Xplash, que é o que a gente vem tentando fazer para esse ano, é colocar um site onde todas essas sexualidades estejam dentro do mesmo lugar, pensando no aspecto humano mesmo, né? Para não fazer essa divisão totalmente mercadológica. Quem não quer ver, não vê também, não é obrigado a clicar, tá certo? Mas as pessoas, elas se sentem ofendidas. Então a gente, foi inclusive uma pesquisa que a gente fez para entender se a gente poderia fazer isso mesmo ou não. E aí a gente percebe isso, tudo bem eu ver até aqui, mas a partir daqui eu acho que aí vocês não estão sabendo mais o que vocês estão fazendo. Porque a pessoa pode falar, eu não quero que saibam que eu vejo um site que tenha coisa homossexual masculina, é isso? Assim, há bastante tempo, há uns 6 anos atrás, a gente fez uma reunião com todas as pessoas da pornografia, que aqui no Brasil você reúne em uma mesa de 6 pessoas. E aí, uma das pessoas tinha um site trans, um site hétero e um site gay masculino. E ele vendia os pacotes combinados, né? Os combos. Então, você podia comprar, assinar, ou os 3, ou só 2. Exato. E ele falou que era muito comum a pessoa assinar o hétero com o gay masculino junto, mas nunca assinar o gay masculino. Porque ela quer consumir, mas ela não quer que saibam. Acho que o ato de comprar é muito revelador, né? Eu acho que isso também explica muito da pirataria, assim. Eu comprar aquilo deixa minha assinatura lá. Me compromete de alguma maneira com aquilo, exatamente. Bom, isso aqui dá para ficar 5 horas falando. Você fala muito, mas tem muito, né? Você consegue elaborar muito bem o assunto, é muito bom. Parabéns. Obrigada, mas eu acho. Eu acho, de verdade.
Então, com a experiência que você tem, não é enorme, tá certo? Quantos anos que você trabalha com... 9. 9. Já é bastante, né? Não é enorme, mas é bastante. E você vê, você lida com todo tipo de gente, né? Tanto na produtora quanto os caras que clicam. Apesar de você não ligar, você consegue comportamento. Eu queria que você, do teu ponto de vista, da tua experiência, traz uma opinião pessoal. Quem você acha que nós, seres humanos, somos? Eu acho que é muito, muito, muito difícil dizer qualquer coisa sobre quem somos nós, porque é um apanhado de coisas, né? Mas eu acho que nós somos seres muito, muito sensíveis. E a gente precisa de relacionamento. Somos seres que estamos em busca de relações cada vez mais íntimas e mais qualitativas. E a gente procura isso de N formas. E quando a gente não consegue, a gente vai para outras coisas. Mas é um ser em busca de relações íntimas e fortes e sensíveis e cheias de complexidades o tempo todo. A gente não consegue viver sozinho, né? Acho que essa é a maior característica do ser humano, assim. A gente quer e se sente bem vivendo em dupla, em grupo, em comunidade, com muitas pessoas, porque a gente precisa e quer se relacionar o tempo todo. Acho que isso é o mais perto que eu consigo chegar do quem somos nós, assim, porque é muita coisa. Tá bom, tá ótimo.